Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o Memórias do Poder Legislativo e eu tenho a honra de entrevistar, conversar com o deputado Vitor Sapienza. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia ASP. Vamos contar um pouco da história desse parlamento, deputado, que tem 180 anos e olha, vou falar da contribuição de um deputado com 7 mandatos nessa Casa de Leis, é isso? A satisfação estar aqui com você, Jorge, e reviver alguns episódios que, inclusive, alguns deles você participou. Eu entendo que quando a gente força a memória, a gente se torna mais jovem, porque você volta naquela época, muito gratificante, principalmente para alguém que em alguns momentos, ou melhor, uma boa parte da sua vida, nunca sonhou ser deputado. Pois é. Deputado, eu preciso até contar um pouco da história para quem não conhece. É formado em Economia e Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo e em 62 ingressou na carreira de agente fiscal de rendas do Estado. Foi delegado regional tributário da Grande São Paulo, conselheiro, presidente e secretário da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Daí, para entrar para a política, aí foi um salto, deputado. Conte. Não foi salto, não, hein? Não foi? Não. Foi alguns, porque eu acredito muito no desígnio divino. Em 1977, eu era delegado tributário, eu mandei fiscalizar um alto figurão do governo federal. Mandaram um avião, me dispensaram. Eu tirei 2 anos de afastamento, tinha mais 1 ano de férias, fiquei 3 anos fora. Quando eu voltei, eu fiquei encostado, veio a época, candidatura do Franco Montoro. Nós tínhamos um representante chamado Hélio César Rosas, e eu ajudei a fazer a campanha dele, e ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição. Na época, o Hélio brigava para mim ser o coordenador da administração tributária. Num dia muito pesado, eu saía de uma audiência do meu desquite e fui entrevistado pelo secretário da Fazenda, e a impressão que eu causei não foi a melhor possível. O secretário chamava-se Sayad. E ele, conversando com o meu amigo Hélio César Rosa, que era deputado, disse: aquele moço não tem a mínima condições de ser coordenador da administração tributária. O Hélio sempre o Hélio colocou água na fervura, ele foi e disse: nós podemos fazer o seguinte, a gente convence ele para ser candidato a deputado e ele volta a ser delegado de novo. Ele fez um arranjo, a minha revelia, me chamou e falou: olha, fiz isso aí, isso aqui. Eu concordei, mas pensando comigo, não quero que ser deputado coisa alguma. O tempo passou, a pessoa que havia sido levada ao posto de coordenador e que participou dessa reunião chegou à conclusão que ele deveria ser deputado. E a minha formação, meus ancestrais são do sul da Itália, perto de naquela parte bem difícil. Na bota. Na bota. E eu achei que aquilo era um desaforo. E acabei saindo candidato para desafiá-lo. Ele fez 23 mil votos, nós fizemos 48 mil, e eu fui eleito deputado. O duro, Jorge, é quando eu cheguei aqui na Assembleia, eu nunca tinha participado de política alguma, nem de partido. Por isso que eu falei em salto, sair de agente fiscal de rendas, conhecer, claro, palmilhar todo esse estado de São Paulo. Mas daí para a política, que é o povo que escolhe, né? Ele que vota. Aí foi um passo. E a gente, pela formação da Secretaria da Fazenda, você aprende a administrar. Eu lembro bem, Jorge, eu tinha que conhecer como é que a casa funcionava. A assessora-chefe do PMDB chamava-se Renata. Ela deu uma aula, praticamente eu fui o único deputado que compareceu à aula, eram só assessores para aprender. Ela me deu uma cópia do regimento, ele veio para casa, deu uma estudada. E naquela época tinha o pequeno expediente, eram 84 deputados. Eu peguei uma relação dos 84 e comecei a acompanhar para ver o potencial de cada um deles. Jorge, Bebeu na fonte, vamos dizer assim. Eu acompanhei durante 1 mês o pequeno e o grande expediente. Bom, bim, bim. Aí eu cheguei à conclusão que, em que pese ser jejuno,
Dentre os 84, eu estaria dentre os 30, 35 melhores. Muito bem. A coisa começou, caminhou, isso, aquilo. E aí, no segundo ano, nesse primeiro ano, houve um sorteio para ver deputados que iriam para Cuba. E eu lembro bem, a sugestão foi a seguinte. Eu falei, olha, faz o seguinte, tira os 22 que tem que ir de uma vez, e eu vou embora. Aí o deputado Mauro Bragato falou, não, nós temos que criar suspense. Vamos tirar os que vão ser eliminados. E ele foi um dos primeiros a ser eliminado. Eu acabei ficando junto àqueles que teriam que ir. Fui, foi uma experiência gratificante. Eu tive orgulho e a honra, mesmo porque muitas vezes a gente só critica, a gente esquece de elogiar as coisas boas. Sim. Tive uma entrevista muito boa na época com o Fidel Castro. Nós tivemos uma reunião, uns 20 e poucos deputados tivemos uma reunião com o Fidel Castro. Aprendi um monte de coisas, principalmente na área de educação e de saúde. Já naquela época era uma revolução. São referências em Cuba ainda hoje, com todas as dificuldades. Essas duas partes aí me marcaram muito. Eu visitei um sanatório, eu visitei uma faculdade e eu só tentei visitar Guantánamo, mas não me deixaram. Agora, deputado, conte também como era ser deputado no primeiro mandato lá atrás. Estamos falando de 1986, 1987. Digo isso porque é muito diferente hoje em termos de comunicação, de acesso às bases. E é diferente ter, por exemplo, um deputado temático e um deputado que tem votos no estado todo e que tem até a obrigação de conhecer o seu eleitorado lá. Jorge, havia alguns debates que marcavam. Um dos grandes debates que me marcou aqui foi um debate de madrugada entre o Zé Dirceu e o coronel Erasmo Dias. O deputado Zé Dirceu tinha um misto de revolta e respeito. Ele chamava o coronel de senhor. E o coronel o tratava como aquele filho rebelde. Mais ou menos o seguinte: você lembra aquela madrugada que eu te fiz cantar o hino nacional? Sim, senhor. E voava, com réplicas e tréplicas. Voava uma mosca. Porque tinha os tribunos. Mas isso é uma casa plural, se pode falar, que tem o homem forte do regime militar de um lado e aquele que também pontuou nas organizações clandestinas, que inclusive... Olha, para mim foram várias aulas. E a primeira aula que eu tive foi com hoje um grande amigo meu, Purini. Eu cheguei ao Purini e falei, ele falou para mim, você vai para a comissão de finanças. Tudo bem. Você vai ser o primeiro vice-presidente. Eu falei, quem vai ser o presidente? Ele falou, vai ser o Milton Baldock. Eu falei, por quê? Porque o Milton Baldock já foi vice. Eu falei, pera um pouquinho só. Eu conheço mais do que o Milton Baldock. Eu conheço como é que a funciona? Eu conheço a Erundina, que debatia aquela que ela tinha sido secretária. Eu conheço finanças. Nossa, você e eu. E no grito, quebrando uma tradição, eles me colocaram. Passa um tempo, Jorge, congresso de comissões para debater orçamento. Eu pensei comigo, maldita hora que eu pus a cara para bater. E o senhor é profundo conhecedor de orçamentos, até porque quem vem oriundo da Secretaria da Fazenda, do Planejamento, sabe muito bem o que é um programa, uma ação de governo, como aquela rubrica é consignada, como é que ela funciona. Era um pouquinho diferente, explico. Eu era mais da área tributária, não era da área financeira. Mas na terra de cego, naquela época quem tinha ouro era rei. Então a gente conseguiu fazer grandes coisas
grandes avanços. E como era possível, deputado? Me explica. Os orçamentos eram muito menores e os desafios maiores, vamos dizer, em termos de infraestrutura. Imagina levar o metrô até Itaquera, o metrô a primeira linha dos anos 70, a linha azul, Santana, Jabaquara, hoje vai até Tucuruvi. Mas imagina fazer metrô, fazer grandes obras no estado de São Paulo com recursos orçamentários muito menores do que são hoje. Hoje 204 bilhões e 206 bilhões para o ano que vem. Ocorre o seguinte, Jorge, a quantidade de partidos era menor, havia um interesse maior do pessoal. Por exemplo, eu lembro bem, se não me falha a memória, eram 6 ou 7 partidos. Então havia um interesse e o pessoal se preocupava com as coisas. Hoje, infelizmente, você nota que a preocupação é muito pequena com as coisas, né? Sim. O pessoal não está nem aí. Então, não estando nem aí, fica mais difícil você administrar. Porque na época, eu lembro bem, você falou do orçamento. Isso eu vou reservar um capítulo inteiro só para falar de orçamento, mas o senhor pode raspar o assunto agora, que eu vou ter que voltar para... A gente discutia orçamento, a gente fazia reuniões nas secretarias, o secretário vinha aqui em várias preliminares. Hoje, Sim. Infelizmente... A discussão, o debate foi deixado de lado? Foi de alguma maneira esterilizado, deputado? Eu acho que a quantidade de partidos, a fragmentação das bancadas, permitiu que fizesse conjugações extra-assembleia e você facilita com tudo. Havia muito debate. Sim. Muitos. A casa perdeu um pouco do foco, se pode falar, porque até os anos 80, 90, começo dos anos 2000, a imprensa, a mídia mantinha até setoristas aqui. Se falava mais nos grandes jornais, mais da Assembleia Legislativa do que Brasília. Depois da Constituição, 1988, e a Constituinte aqui em São Paulo, 1989, parece que o foco foi deslocado para Brasília nos grandes temas nacionais e para as câmaras municipais nos temas de varejo, ou seja, das cidades. Pouco sobra para legislar na Assembleia. Eu acho o seguinte, a proliferação da quantidade de partidos, sim, essa fragmentação, dificultou tudo. Porque você tinha na época, você tinha um PMDB, você tinha o PFL, você tinha o PSDB e o PT. Você tinha praticamente 4 partidos e um pouco o PR, que praticamente... PDT... Quase não tinha expressão nenhuma, 1 ou 2 deputados. Então, os grandes debates aconteciam. Hoje, com essa fragmentação, sim, não acontece nada, Jorge. Agora, e como se coloca o foco? Porque o Estado é uma federação, né? O governo central arrecada mais, a gente tem essas dificuldades todas. Se fala muito do centralismo em Brasília e da pouca discussão com outros entes federados, no caso os 27 estados e os municípios. Deputado, por que disso? Por que o assunto, o macro deslocou-se para Brasília? Eu acho que quando você fragmenta, você acaba com o poder. Você vê uma coisa, aqui hoje você tem praticamente 30 e poucos partidos. 35. 35 então, registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Imaginou você dando uma discussão, 10 minutos para cada partido, ou 5 que seja, vai ser estéril. Então, dentro desse quadro, fala-se tanto em reformulação, enxugamento de ministério. Acho que tem que também enxugar a quantidade de partidos, né? Porque tem alguns partidos que eu nem sei o nome direito. Bom, tem os mais novos aí, o Rede da Marina, tem o Partido da Mulher Brasileira, o Partido Novo, 35 partidos registrados. Uma coisa interessante, quando eu era presidente da casa, gabinete só existia 5 gabinetes. 5. Eu me lembro bem a briga do Jamil Murad. Jamil Murad, que ele queria ter um gabinete que ele era Lima. Líder de você mesmo, não existe isso. E a grande briga, até hoje eu encontro com ele e falo, Vitor, você não deixou eu ter gabinete. Não é que eu não deixei. Como é que você vai ser líder de você mesmo? Não tem lógica você ter o tempo. Salvo se for para criar vagas. Porque dentro desse quadro, Jorge, eu não sou contra você criar vagas, mas tem que ter uma certa disciplina. Eu lembro bem, só assim como curiosidade, o meu amigo Mário Covas ganhou a eleição. E eu era PMDB. E
primeiro ato do governador Covas, ele cortou, cada deputado tinha direito a 2 funcionários comissionados. Ele cortou. Aquele reboliço. Eu chamei o pessoal e disse, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, nós podemos criar 2 vagas, porque a gente trazia o comissionado que era para trabalhar. Só que tem uma coisa, a gente tem que fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar os novos que vão entrar, eles vão fazer uma petição, porque se eu fizesse criar as 2 vagas, já vinha alguns deles, moralização, e acabava com a coisa. Então, muitas vezes, Jorge, eu fico pensando o seguinte, a experiência que você traz como administrador para fora é muito importante aqui dentro. Falar de experiências, vamos falar mais do mandato de presidente do deputado Vítor Sapienza. Vamos rememorar algumas histórias deliciosas aqui. O Memórias do Poder Legislativo volta em instantes. Esse é o Memórias do Poder Legislativo e hoje eu converso com o deputado Vítor Sapienza. No primeiro bloco falávamos aqui da vinda do deputado para esta Casa de Leis, depois de agente fiscal de rendas, de conhecer bem e palmilhar todo esse estado de São Paulo. Mas eu provoquei o nosso telespectador falando da presidência do deputado Vítor Sapienza nessa casa entre 1993 e 1995. Como foi chegar à presidência, deputado? Eu acho que foi uma conquista, eu lembro bem, e fui recepcionado pelo deputado Tunico Ramos. Na época, o Tunico havia me convidado para disputar a vice-presidência com o Mauro Bragato. E faltavam 5 assinaturas para ele fechar a maioria, melhor, 4 assinaturas. De um lado estava Dimas Ramalho, eu, Arnaldo Jardim e a esposa do prefeito de São Bernardo. Você sabe que existe alguma coisa em política que eu não aceito, é quebra de acordo. Então tinha sido marcada uma reunião com o deputado Tunico Ramos, que está aí fora, pode ser testemunha depois, para definir quem seria o vice dele. Então, deveria, de um lado, participar um pessoal e do outro, o meu grupo. A reunião foi marcada para as 4 horas e o grupo oponente, por as 2h30, quebraram o acordo e assinaram e indicaram um outro candidato. Eu não vou citar o nome. Quando foi na hora da eleição, eu fui de moto próprio, disse, eu também sou candidato. Não a vice, agora a presidente. Não, a vice. A vice-presidente. Você tem uma ideia, a cisão que eu provoquei, o outro candidato não conseguiu ganhar a maioria. Então houve um rompimento, um corre-corre, porque os acordos estavam rompidos e eu ganhei a eleição. Eram 3 candidatos. É o que ganhou, eu e o Apolinário. O que ganhou fez 42%, eu fiz 38% e o Apolinário fez 13%. Então não deu maioria. No segundo turno o pessoal falou, o acordo está rompido, nós vamos votar no Vítor. Teve que haver uma interrupção e eu perdi a eleição, acho que por 7, 8 votos. Foi a primeira manifestação de sul da Itália que eu tive nesse dia. Muito bem. O tempo passou. Foi eleito Tunico, depois o Apolinário sucedeu a ele. Foi um período muito agitado na casa. Aí se procurava alguém que tivesse condições de ser um pouco mais firme e que tivesse trânsito em todas as bancadas. E essa pessoa, o pessoal chegou à conclusão que era eu. Eu tenho orgulho de 84 votos, eu tive 80. O único que não votou foi a bancada do PDS, que não deram lugar na mesa. Sim. Eu tive 79 votos, não, 78.
Teve um deputado que alegou que a mulher dele estava doente e não veio votar. Eu tenho um caderninho como bom italiano, tá tudo anotadinho direitinho. Fora a sua memória prodigiosa, deputado. Aí foi um. O que ocorre, Jorge, a Assembleia, para mim, foi uma forma de amadurecimento. Eu tenho alguns orgulhos. Tenho orgulho de ter estudado na PUC, tenho orgulho de ter sido o mais novo delegado tributário do Estado de São Paulo, tenho orgulho de ter sido presidente da Assembleia. E o que eu aprendi aqui dentro. Mas, deputado, eu vou pegar um ponto que é emblemático na sua gestão aqui, enquanto presidente, que é a tal greve dos professores, a greve que houve uma ocupação do Palácio 9 de Julho, esse palácio que nós temos ao fundo aqui, e eles ficaram dias. 8 dias aqui dentro. Olha, eu nunca administrei tão bem uma crise, porque aconteceu o seguinte, o pessoal estava fora, sim, veio uma tempestade, e o pessoal começou a sofrer as consequências da tempestade. E vieram, perguntaram se o pessoal podia entrar. Ficar nas galerias, junto ao plenário, acompanhando o trabalho dos deputados. Eu permiti. Aí houve uma falha de qualquer aí, a turma houve uma invasão, e o pessoal queria que eu fosse para casa. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Foram 8 dias mais difíceis para poder administrar. A casa literalmente sitiada. O deputado não conseguia trabalhar. Eu abria, opa. O senhor abriu todas as sessões. Todo o pessoal, eu abria aquelas vaias, tudo isso aí, tudo direitinho. Aí aconteceu o seguinte, determinado numa sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, pessoal, isso na quinta-feira, segunda-feira, a Assembleia está vazia. O que é que você vai fazer? Quero todo mundo fora daqui. Encerrada a sessão. Mas, deputado, o senhor estava conclamando quase uma guerra. Imagina retirar... Bem, encerrada a sessão. Eu recebi a visita do coronel, do choque. O senhor me assina um documento. Eu falei, assino com uma condição. Normalmente, o senhor, antes de espancar, ir para onde... O senhor conta até quanto? Eu conto até 10. Quando você vai fazer um acordo comigo, você vai contar até 100. E, na base da conversa, foi tudo bonitinho, direitinho. Assinei o documento. Ele falou, você quer saber a hora que nós vamos entrar? Eu falei, não. O senhor tem total liberdade. Cheguei para minha esposa e disse o seguinte, você não sabe onde eu estou, mas eu estava em casa. Qualquer ligação, você não dá informação para ninguém. Então, eu recebi as seguintes ligações. Paulo Evaristo Arnes, José Dirceu, Luiz Erundina, governador Fleury. Eu não estava para ninguém. Quando foi às 11 horas da noite, quando ela ligou para mim e falou, presidente, missão cumprida. Eu falei, e? Ele falou, exceto um paraplégico que me deu uma cuspida no rosto, os demais tudo bem. Todos retirados. Tudo muito bem. Tem uma coisa, eu acho que toda ousadia tem preço. Eu fui o único que representou contra a Associação dos Professores da PUESP, exigindo o ressarcimento prejuízo. Tudo. Bom, deve-se dizer que a Assembleia ficou às escuras, inclusive até a água foi cortada, deputado. Isso é coisa minha. Não é só. Não, Jorge, cada um. Eu tinha que fazer o seguinte: ou tomava algumas providências, ou teria que tirar a força. Então, eu consegui administrar o problema, conversando com eles, tudo direitinho. Antes do pior, senão o pessoal ia precipitar dentro da caixa d'água. Então, você vê que até hoje é um marco. Sim. Não morreu ninguém, não espancou ninguém. E o próprio a PUESP me respeita por causa disso. Porque chega em determinado momento, você tem que usar o que você tem. Porque não fiz papel de bobo, porém eles sabiam que eles iam conversar com alguém que podia ser duro, e eu sempre fui. Porque tem uma coisa, Jorge, desde molequinho, eu respeitava os outros. Agora, depois que passou o período de respeito, agora é guerra, né? Sim. Agora, como foi também dialogar com vários grupos? Eu estou citando aqui a questão dos professores. Essa ficou emblemático. A imprensa
cobriu, mostrou a condição que ficou o palácio. Tem algumas historinhas que eu conto. Por exemplo, fazia 8 anos que não se trocava automóveis. Muito bem. Então eu tinha que trocar os automóveis. A imprensa seria contra. Eu mandei fazer um levantamento de quanto custaria para consertar os 84 automóveis, já estava aqui. Quase 75% do valor. Sim. Muito bem. Aí eu segui a seguinte ideia. A cada automóvel que eu trocava, o deputado podia indicar uma unidade de ou sanatório, hospital, para doar. Ele tinha direito a doar um automóvel para uma associação de caridade. Muito bem. Aí nós tivemos o seguinte, 2 deputados, eu não vou citar o nome, que fizeram um depoimento para a imprensa, que é um absurdo, pipipi, pipipi, pipipi. Eu os chamei e disse o seguinte, olha, dentro desse quadro, eu vou ter que dispensar os motoristas que vocês têm, porque eu recebi uma denúncia de que eles estão sendo usados como jardineiros das vossas casas. Como você não quer automóvel, você não precisa ter motorista. Sim. Então, amigo, você continuar, a gente tem que ser coerente. E tem uma outra situação que, para mim, porque dentro desse quadro, Jorge, a pessoa que vem lá de baixo, que jogou futebol na várzea, que tem uma carreira, você tem saída, muitas vezes, até tipo corintiana. Sim. Porque eu não esqueci que eu nasci no bairro do Bom Retiro, eu tinha tudo para ser corintiano, fui educado, joguei futebol no Corinthians do Bom Retiro, então tinha tudo para ser corintiano. Então, dentro desse quadro, teve um deputado que fez uma crítica contundente à compra dos automóveis. E a Rádio Globo veio me entrevistar o que eu achava daquilo. Eu perguntei a ele, me diga uma coisa, você está transmitindo de que frequência? Ele falou, 89 pontos. Eu falei, por que você não transmite em 575.4? Presidente, o senhor não entende nada diferente. Também você não entende que a Assembleia, estamos empatados. Mas foi difícil, deputado, a questão da presidência. Eu digo isso porque é emblemático para algumas pessoas. Ter o apoio, dialogar com os deputados, com os líderes, deputado. Como foi empreender? Tocar uma casa de leis, naquela época, estamos falando de 1993, 1995, mais de 20 anos atrás. Ocorre o seguinte, Jorge, pela própria formação minha, de vir de lá de baixo e chegar onde eu cheguei, te dá um certo jogo de cintura. Eu lembro bem, as personagens estão vivas. Houve um entreveiro entre 2 deputados, também não vou citar o nome, um é deputado federal e um deputado estadual, e chegaram com as vias de fato. Estava uma reunião de bancada, de mesa, e um deles entrou gritando. Eu falei, um momentinho só, por favor. Primeiro, o senhor pediu licença para entrar aqui. Segundo, na sua casa, o senhor grita desse jeito. Não, você vai me desculpar. O senhor se retira, quando estiver mais calmo, o senhor volta para falar. Isso não é regimental. Não, não é. Então, dentro desse quadro, essas histórias foram correndo. É um cara que ouve, que dialoga. E mesmo eu tive que também resolver o problema dos funcionários, que eles não eram recebidos por ninguém. Eu me lembro bem, a primeira reunião que eu fiz para discutir orçamento, e foi ouvindo a opinião de cada um. O diretor de finanças da casa não sabia que eu tinha vindo da área da fazenda e começou a dizer, porque eu quero fazer desse jeito, que se não for desse jeito, eu falei, se for do seu jeito, você está dispensado a partir de hoje. Não é desse jeito que vai ser feito assim, 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 assim. E tem coisas, Jorge, não sei se eu estou... Não, por favor, deputado, vamos contar desta época sob sua presidência. Aí ocorre o seguinte, tinha muita gente pendurada no gabinete do presidente. Eu dispensei todos. E foi uma correria, porque fulano está ligado com Ulisses Guimarães. Ele deve favor para Ulisses Guimarães, não deve favor. Eu não dei um favor para ele. Limpei tudo. Então houve uma gritaria. Onde é que esse cara quer chegar? Eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu quero chegar para fazer com que essa casa efetivamente seja uma casa de deputados. Então tem algumas histórias. E como era o diálogo com outros poderes? Tem que lembrar que até na ausência do governador, do vice, o deputado Vitor Sapienza, o presidente da casa, na linha de sucessão, assume até o governo. Como foi o diálogo com o Poder Judiciário e com o governo? Com todos eles, foi muito bom.
Para começar, eu tive um diálogo muito interessante com o presidente do Tribunal de Contas, o Bicho Papão, não era o nome dele, vou lembrar o nome dele. Eu era delegado tributário. Ele ligou, querendo falar comigo, eu estava numa reunião, pede para ele que daqui 10 minutos que eu ligo para ele. Quando mandou os 10 minutos que eu mandei ligar, ele entrou com os dois pés e falou, aguarde o que vai acontecer. Zancanero. Zancanero. Passaram-se 15 dias, ele me aplicou uma multa de 1,5 salário por eu não ter atendido ele. Eu lhe toquei um mandato de segurança que até hoje está no Supremo para ser... Ninguém não tem competência. E ocorre que ele, muito vivo, ele quer que ele mandou executar. Eu fui obrigado a pagar, porque senão não podia tomar posse. O tempo passou, eu fui eleito deputado. O Tribunal de Contas abriu um concurso, e no concurso teria prova oral sobre conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais passa quem eu quero. Fiz 4 ou 5 discursos aqui, acabei com o concurso. Estou indo numa reunião na Secretaria da Fazenda, desce hoje o diretor-geral do Tribunal de Contas, chamado Sérgio Rossi, que é um grande amigo meu. 45 anos de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sérgio Siqueira Rossi. Diz o seguinte, o presidente do Tribunal de Contas quer falar com você. Está diferente, né? Sim. Ele falou, quando? Ele falou, se puder agora. Atravessei a rua e fui lá. Ele me disse o seguinte, de cara, você é um bom FP, como eu. Ele falou, como eu. Eu fiz isso com você, você me deu um troco. Nós podemos continuar essa disputa ad eternum. Porém, eu tenho informações que você é da mesma região do sul da Itália que eu sou. Nós ambos vamos perder. Quero fazer um convite para você. Primeiro, convite de paz. Segundo, eu quero dizer a você o seguinte. Eu conversei com o governador Quércia e disse a ele que você é uma das poucas pessoas do partido dele, que tem condições de vir para cá. E eu gostaria que você viesse para o Tribunal de Contas como conselheiro. Eu falei, presidente, primeiro, está aceito a pedido de armistício. Segundo, eu não quero vir para cá, porque, com toda sinceridade, eu fui eleito para ser deputado. E aqui é perene. Eu era da Secretaria da Fazenda também, eu era. Sim. Não sei. Preferiu então, a Casa de Lá Leis. eu ganhei um grande amigo e digo para você o seguinte, nos 2 anos a Assembleia não teve um problema sequer com o Tribunal de Contas. Nada. Agora, são depoimentos. Sim. Vamos contar mais, vamos falar mais no próximo bloco das audiências públicas do orçamento. Tem uma coisa muito importante. Eu preciso fechar esse bloco, deputado. A gente conta no próximo. Tem, por favor, tem então uma vamos lá. só. Da escola, eu fiz um convênio com a escola do Sindicato de Hotéis e Restaurantes para montar, e montaram aqui na casa. As refeições eram fornecidas pelos estudantes da Escola de Hotéis em São Paulo. Foi uma experiência sensacional, graças ao apoio do Nelson de Abreu Pinto, que até hoje é presidente. Mas, olha, Jorge, sempre... Tem muitas histórias aí, deputado. O tempo urge. Daqui a pouco lá. a gente volta, vou contar mais histórias do deputado Vítor Sapienza no Memórias do Poder Legislativo, que volta em instantes. Estamos de volta no Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o deputado Vítor Sapienza. A gente falava aqui, são 180 anos de história deste parlamento, desta Casa de Leis, história contada por seus atores. Eu queria que o senhor falasse, já conversamos aqui sobre a sua presidência 93, 95, sobre o ingresso na política depois de trabalhar na área da Fazenda. Deputado, sobre as experiências
contidas nas audiências públicas, no diálogo permanente. Nós estamos no 11º ano de saída da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento pelas cidades. E a gente tem experimentado até um certo esvaziamento, as pessoas já não estão demandando tanto, ou mesmo não demandam aquilo que cabe aos deputados. Falam de assuntos municipais, falam de assuntos federais, mas o que compete a essa Casa de Leis? Ainda falta essa doutrina, mostrar para as pessoas o que realmente é e como funciona o orçamento? Primeiro, eu vejo com tristeza essa sua informação, porque você é testemunha que nas vezes em que eu participei, e eu participei praticamente em todas, Sim. eu vibrava e fazia com que a coisa caminhasse, despertando o interesse do pessoal. Porque eu entendo o seguinte, nós teríamos que, através dessas audiências, fortalecer a chamada região metropolitana, que você sabe que esse discurso sempre batia. Tive a oportunidade, de uma das vezes, conversar com o Edson Aparecido quando ele assumiu e falar: Edson, o caminho não é esse aí, porque o problema de segurança, dando um exemplo, não é só de Guarulhos, ele envolve Mogi, ele envolve Mariporã, envolve tudo, tem que regionalizar. Olhar regionalmente. A mesma coisa com educação, a mesma coisa com saúde, você tem que dar um enfoque, tem que fazer com que o pessoal tome consciência. Para tomar consciência, a melhor forma é você, nas audiências públicas, despertar que isso tem que ser feito dessa forma. Se for o caso, forçar o pessoal da região metropolitana a discutir antes do orçamento ser apresentado. Mas lógico, porque na hora que você faz isso, você começa a valorizar inclusive a região. E muitas vezes existe uma coisa que em política eu acho que você tem que ter adversário e não inimigo. Eu talvez na época... Como superar isso, deputado? Porque às vezes o prefeito do outro lado do rio é de outro partido e ele parece que não dialoga. Eu acho que você tocou uma coisa muito importante. É o diálogo que tem que existir. O diálogo tem que existir, o pessoal também tem que começar. Nós temos que investir no eleitor para ele começar a despertar, para ver com quem ele vai votar, qual a proposta que o cara está apresentando para ele. Porque o grande problema, infelizmente, ainda é educação e cultura no Brasil, né? Deputado, antes de falar desse anseio popular, de mais diálogo com a política e com os políticos, é importante que se diga da questão do orçamento, que para muitos ainda é um desconhecido. Orçamento público dialoga com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada no primeiro semestre, com o PPA, que também está nessa Casa de Leis, o Plano Plurianual, que vai de 2015 a 2019. E existe no meio dessas duas leis uma outra, que é a Lei Orçamentária Anual. As pessoas não sabem como é que funciona, deputado. É difícil, inclusive, saber. Havia uma caixa preta, não era assim que era o nome? Foi, mas deixa eu te falar. Uma caixa que vinha do planejamento. É um pouquinho pior do que você está imaginando, hein? Porque não é só o pessoal. Se você fizer para valer, sabe perfeitamente, se você fizer mostrar para valer, uma boa parte dos deputados também não sabe. Porque dentro desse quadro, muitas vezes é quem engana quem. Então eu te engano, você me engana, e a gente vai se enganando. Mas as pessoas vão a uma audiência pública e falam: eu quero uma ponte num distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, porque a ponte caiu. E o deputado diz: a gente vai tentar resolver, mas ele não pode apontar no orçamento uma ponte em determinado lugar. Não pode ter emenda pontual, sugestão pontual, deputado. Como fica? Eu acho o seguinte: você não pode ter emenda pontual, mas você pode trabalhar para que isso seja possível. Você pode trabalhar para que, dentro do projeto do governo, você consiga isso daí. Eu lembro bem, houve uma demissão de 5 funcionários da Secretaria da Fazenda muito absurda. E, normalmente, quando se discute a aprovação de algum nome para a presidência da Assembleia, o governador tem interesse em algum nome. Eu lembro bem que eu surpreendi o governador Geraldo Alckmin quando ele me perguntou: e você, deputado, que não vai esquecer que o Rodrigo foi eleito por 2 votos. Você o que quer? Falei: governador, eu quero que o senhor repare uma injustiça que foi cometida, e não eram fiscais de renda, não, eram exatores, em tal lugar, assim. Você está falando sério? Eu falei: estou falando sério. O senhor conversa com o seu secretário
de Justiça, ele vai dar um parecer contrário, é um absurdo. E vou ser sincero, o governador aceitou. Então, dentro desse quadro, tem momentos, Jorge, que a justiça tem que ser acima do interesse, inclusive o interesse político. Mas, deputado, não parece que a peça é muito engessada? 31% para a educação, 15% para a saúde. E parece que o que sobra para investimento é muito pouco. Depende de contrapartidas, de empréstimos externos. Parece que a máquina não funciona. Aí você obriga a gente já a começar a discutir problema de casa, minha vida, problema de alimentação. Muitas vezes você quer dar alguma coisa que você não tem condições de dar. Então, dentro desse quadro... E como falar não? Como é que o político fala não? Explica. Tem que ser hábil para falar não. Como é que ele fala não? Não, tem que ser hábil para falar não. Você tem que, muitas vezes, chegar e falar o que é que você quer entre isso e aquilo. Porque, normalmente, nós brasileiros, nós somos imediatistas. A gente quer hoje. E nós só temos... Você sabe que o brasileiro só tem direitos, né? Deveres é difícil você chegar para ele e falar, mas isso é dever. Não, mas, deputado, existe uma concentração de recursos na chamada macrometrópole, ou seja, Grande São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Sorocaba, São José dos Campos, fechando esse circuito que tem mais de metade da população paulista, mais de 20 milhões de habitantes. Ou seja, há uma grande concentração de recursos aqui e de grandes obras, metroviárias, rodoanel, grandes obras. E muitas vezes falta um programa Melhor Caminho, numa estradinha vicinal, lá nos Rincões, no Pontal, no Vale do Ribeira, e as pessoas com dificuldade lá. Quando o Estado vai ter a ousadia de inverter essa lógica, parar de concentrar recursos aqui na macrometrópole e levar um pouquinho de desenvolvimento para o interior? Quando você tiver líderes em condições de saber liderar e saber expor. Porque não adianta só ficar na vinculação daquelas cidadezinhas. Não, você tem que chegar e mostrar que existe isso. Jorge, eu me orgulho de uma coisa. Eu conheço o estado de São Paulo todo. Todo. Eu conheço o estado de São Paulo. Quando a pessoa vai... Eu já fui lá. Eu conheço, vou repetir, eu conheço de uma ponta a outra ponta. Então fica muito mais fácil quando alguém vai discutir com você. Fala com propriedade. Fala com, eu conheço isso, conheço aquilo. Então, dentro desse quadro, você não vai esquecer, eu vou fazer um elogio a um deputado de registro, que foi presidente da Casa. Samuel Moreira. Ele foi o único que votou no problema do fator previdenciário, foi o único que votou com o governo. Porque tem coisas que você não pode ser contra. Mesmo sendo da oposição em Brasília, ele falou, não vamos quebrar o governo. Não. Você tem que ter uma linha, você tem que ter uma linha. Eu não vou rasgar os meus princípios. Não. E é duro, você tem que ter princípios. Deputado, por falar em princípios, muito se cobra da classe política a solução para os problemas que estão aí cruciais para os brasileiros. Como é que o senhor vê também o certo desalento que existe com a política, principalmente os mais jovens? Não reconhecem, olha, o senhor não me representa, vai lá para a rede social, critica políticos e não sabe a dificuldade que é, ou como foi para a história chegar a esse nível de liberdade que nós temos hoje. Jorge, nós voltamos a bater na tecla, problema de cultura, problema de educação. Hoje eu participei de um debate de manhã em que se discutia o seguinte: a recuperação do preso e o investimento na base. O que você vai gastar para recuperar um preso é o suficiente para você formar 10 ou 15 garotos de forma diferente. Não adianta você querer, se a água está podre, você tem que tomar um cuidado para não contaminar o resto. E você tem que investir basicamente no jovem. Porque hoje, quando eu conheço penitenciária, e bem, eu visitei. Porque uma coisa, Jorge, é você falar lendo, e outra coisa é você ir lá. Eu ia nos lugares, eu frequentei. Muito bem. Então, a coisa passa a ser um pouco diferente. Então, você, voltando, se você não chegar e mostrar a dificuldade que tem para fazer política, como é isso, como é aquilo, você não chega lá. Estamos falando dos jovens, mas rapidamente uma consideração. O país está envelhecendo, e envelhecendo rápido. 2023 fechamos a tal janela demográfica, ou seja, a população em idade produtiva vai ser menor do que os que desfrutam, ou seja, os idosos e as crianças
Como é que a gente fecha essa conta? Então, você começa aí que tá, você não mostra para esse pessoal o fator previdenciário, problema de idade, de aposentadoria. São várias coisinhas que você tem que começar a discutir na escola. Se discute uma série de coisas que não chega a lugar nenhum. E hoje, eu fazia uma crítica à nossa imprensa. Não houve uma valorização como deveria ocorrer por essa vitória do Senai e SESI nessa disputa. Mundial, né? Isso aí tinha que sair em todos os jornais do mundo. E ninguém fala nada. Ou seja, você não é capaz de elogiar alguma coisa que o governo faz corretamente. Foi quando nós batemos em tecnologia 7-1 na Alemanha, né? Nós batemos os alemães. Eu não sou fã do Haddad, mas eu não posso tirar dele o mérito da reserva do transporte para os ônibus. Quantos coitados que demoravam 3 horas para chegar no serviço, hoje vai 1h30. Mas é 1h30. Ele ganha 1h30 a mais de repouso. Isso não tem Quer dizer, vamos criticar sempre, vamos chegar e vamos elogiar. E olha, não sou fã dele, não votei nele, não voto nele se for o candidato. Mas, pô, Reconheça. você tem que reconhecer. Eu só crítica, não, mas tem que ser crítica também construtiva, não. Deputado, olhando para frente, olhando perspectivas futuras, aliás, só temos menos de 2 minutos para conversar aqui, as considerações finais, o que falar da política, dos políticos nos dias de hoje. E de onde o senhor tira toda essa energia para trabalhar, continuar aí com afinco, deputado? Olha, Deus foi muito bacana comigo. Foi muito bacana, ele me deu essa energia, esse entusiasmo. Eu acredito que com isso a gente pode mudar um pouco o país. E a propósito, vou chocar um pouco os telespectadores. Eu sou contra o impeachment da nossa presidente, porque os remédios que nós vamos ter que tomar para curar vão ser de tal forma duro que amanhã ou depois o ex-presidente tem condições de voltar, porque na amargura a gente vai sempre levar o tempo doce e vai dizer, no meu tempo não era desse jeito. Então, pessoal, vamos nos preparar. Vamos nos preparar, porque nós vamos ter que tomar remédio ruim. Se tem muito ódio na política ainda, muito revanche, inclusive é importante que se fale sobre isso. Esse motor que movimenta ainda a política, a vingança. Olha, hoje de manhã, eu já estava conversando o seguinte, a gente tem que mudar uma série de coisinhas, né, Jorge? A gente tem que, muitas vezes, reconhecer os erros do passado. Nós temos hoje, eu sou católico praticante, tem um Papa que está dando uma lição de humildade, para de o mundo todo. Para o mundo todo. O cara chega e, olha, está na hora de acontecer. E o duro, sabe o que eu sinto? A gente não tem no Brasil um cara com essa característica de liderar, de dar um tapa na mesa, pá! E começa tem que ser feito desse jeito. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que gosto, Jorge. Cada vez que eu venho aqui, eu volto para casa uns 10 ou 15 anos mais novo. Parabéns, sucesso, deputado. Continue com essa forma inteligente de caminhar as coisas. Mas nem parece que nós conversamos quase 40 minutos, 1 hora. Obrigado, Jorge. Obrigado. O Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.